Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia. E assim, amados, vamos já fazer uma oração para agradecer o nosso Deus, porque nós estamos de pé. Deus permitiu que mais uma manhã nós acordássemos e nos deu a respiração e força para nós vivermos mais um dia na sua presença. Vamos orar a Deus, consagrando este vídeo ao Senhor e pedindo que o nosso Deus tome a direção do nosso dia e de tudo na nossa vida para que tudo aconteça para o nosso bem. Amém? Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco uma vez mais na sua presença. Te agradeço, Senhor, porque mais um dia o Senhor me deu vida e ar para respirar e aqui eu estou de pé, Senhor. E eu sei que é permissão do Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Assim, Papai do céu, em nome de Jesus, eu consagro uma vez mais este vídeo que eu estou gravando, Pai, que ficará neste canal de evangelização. Consagro ao Senhor Deus de Israel este vídeo. Me coloco completamente na tua presença, Papai do céu, como forma de instrumento teu. Me usa, Senhor, para falar da tua palavra. Toma os meus lábios, toma a minha vida, Senhor, e fala através de mim, Pai, com quem o Senhor Deus quer falar. Eu lhe peço em nome de Jesus. Oro pedindo, meu Deus, que o Senhor tome direção do nosso dia, da nossa semana. Oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor neste canal. Visita, meu Deus, as irmãs, os irmãos, os seus lares. Visita cada criança, cada jovem. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, entra com providência a cada petição de cada irmã e irmão. Cada um que tem apresentado os seus problemas, suas causas, as suas necessidades ao Senhor Deus. Que o Senhor possa receber e entrar, Pai, com providência em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, que o nosso dia seja dominado por Ti e que o mal não prevaleça contra as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a palavra de Deus? Mas antes eu não posso deixar de pedir aqui, amados irmãos, a vocês que ainda não são inscritos neste canal, se inscrevam, amados irmãos, nesse canal, para que você esteja cooperando para que este canal cresça, né? Quanto mais inscritos tem no canal, mais o YouTube leva além, amados, essas mensagens para mais lugar, para mais distante, né? E assim mais pessoas ouvem a mensagem de Deus, né? E nós sabemos, amados irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que trabalhar para o reino de Deus aqui na terra, conforme a ordem que Jesus Cristo deu, né? Jesus Cristo, quando viveu aqui na terra, daí quando ele morreu e ressuscitou e estava subindo aos céus com Deus novamente, ele disse aos discípulos, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crê já está condenado, né? Então, a ordem de Jesus é que nós evangelize, anuncie o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mesmo porque Jesus Cristo está próximo de voltar a buscar o seu povo. Jesus Cristo voltará mais uma vez para levar aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor. E sabemos que somente vão subir para o céu com o Senhor Jesus Cristo aqueles que estão adorando e servindo a Deus de corpo, de alma e coração. Aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aqueles que não fazem nada para cooperar no Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que não amam, que não adoram o Senhor Jesus Cristo, que dão a sua adoração a outros deuses, sabemos que esses não subirão, diz a palavra de Deus. Então é necessário que eu e você, irmão, irmã, que já conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, que nós anuncie, que nós fale. Por mais que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é bem aceito em todos os lugares, não é bem aceito por todas as pessoas. Mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Como servo de Deus, servir a Deus, né? Quem aceitar, amém. Quem não aceitar, amém, né? Cada um vai ter o seu acerto com Deus um dia. Amém? Vamos então para a palavra de Deus, amados. A palavra que Deus trouxe ao meu coração é uma palavra que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 39.
2 Reis 4:39. Eu peço aos irmãos que tenham acompanhado aqui a mensagem de Deus nesse canal, amados. Se você tem Bíblia em casa, né, acompanhe na palavra de Deus, né, para você ver que realmente a irmã Rosiane está falando da palavra de Deus, né? E se você tem tempo, amados, que você consiga ter um diário, assim, uma vida diária com Deus, leia a Bíblia todos os dias, converse com Deus, ouça Deus, e Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, que é a palavra dele. Amém? Então, a palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, no 4:39, diz: Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu delas as suas capas cheias de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles cada caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Traze-mo, pois, farinha. E deitou na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia nenhum mal na panela. Amém? Amados, a palavra de Deus, hoje, ela vem nos ensinando, amados, a respeito do poder da fé. Aqui, amados, há muitas formas de interpretar esta palavra, né? Mas o que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer a entender nesta manhã é de que o homem e a mulher que serve a Deus, que tem uma vida diária com Deus, não precisa temer mal nenhum. O homem e a mulher que teme a Deus, que confia em Deus, que tem Deus como seu Senhor, como seu Salvador, não precisa temer a homicida, não precisa temer a pandemia, não precisa temer a morte, não precisa temer as obras de macumba, as maldições, não, porque se Deus é o protetor, se Deus é o Salvador seu, você é protegido. Você tem uma proteção da cabeça aos pés, aonde mal nenhum te sucederá. Por quê? Aqui nós aprendemos que certa feita, né, Eliseu, né, servo de Deus, com o seu povo ali, né, que a gente sabe que tinha um sucessor maioral, mas sempre tinha os outros, né, o povo de antes era igual hoje, né, a igreja tem o pastor, daí depois do pastor regional tem os outros pastores, depois tem os obreiros, e tem os membros ali que todos cooperam para a obra de Deus. E então, certa feita, Eliseu com alguns homens, né, estavam com fome, para resumir um pouco da palavra do Senhor, estavam com fome e precisavam comer, né, sentiram fome e pararam para comer, né? E então mandaram um moço que fosse colher alguma coisa para eles comerem, né? Aqui nós vemos também, né, que o povo não pensava muito como nós, né, pelo que dá para entender, de ficar lá com o armário cheio, né, eles providenciavam na hora o que comer, né. E então esse moço saiu para colher algo para eles comerem, né, eu imagino que, né, saiu para uma horta, né, a palavra de Deus não diz se era uma horta, mas diz que ele saiu colher folhas para comer. Esse moço não tinha entendimento, não conhecia do que ele estava apanhando, né? E ele colheu ali, diz a palavra de Deus, uma planta chamada parra brava, né? E ele encheu ali, né, as suas mãos daquela planta, parra brava, lavou aquela planta e picoteou ali na panela onde eles estavam cozinhando um cozido ali para eles comer, né? Estavam fazendo ali, né, um guisado para eles comerem, e ele picou aquela planta ali, mexeu e ali cozinharam para comer. E quando eles começaram a comer aquela planta, né, alguns começaram a passar mal. E então eles gritaram, né, ao servo de Deus, né, homem de Deus, eles gritaram, né.
a morte na panela, né? Porque no mesmo instante que começaram a mastigar da comida, né, alguns começou-se a passar mal. E o homem de Deus, então, tomou uma providência. Ele não mandou jogar a comida, né? Poderia muito mais ele dizer, né? Jogue a comida fora, né? Vamos fazer outra. Não. Ele simplesmente disse, põe mais farinha na panela, fez um mexido ali e disse, sirvam-se, né? Pode comer. E disse, tirai de comer para o povo. E então não havia mais nenhuma morte, nenhum mal na panela. Amados, aqui diz, era um povo que era para comer aquela comida. Era um povo. Então, eram muitas pessoas, né? Quantas mortes teria ali, né? Para morrer, porque comia aquela comida. Nós vemos, entendemos, que a palavra de Deus nos diz que o moço não conhecia dessa planta. Eu imagino comigo, né? Ele foi para uma horta, né? E de certo ali na horta tinha as plantas plantadas e tinha nascido os matos ali, né? E esse jovem colheu, mas ele não conhecia a planta. E levou e fez, né, para cozinhar. E era algo mortífero. Era uma planta venenosa que matava. E diz a palavra de Deus que eles gritaram ao homem de Deus pedir socorro, que ali havia morte na panela. Então o servo de Deus veio, só pediu que acrescentasse a farinha na panela e mandou que comesse. E não aconteceu dano algum com ninguém. O que nós aprendemos por dentro desta palavra, amados irmãos? Aqui a confirmação do Salmo 91, onde Moisés escreveu este salmo recitando. Aqui nós vemos a confirmação da palavra de Deus, aonde que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e ele deu uma ordem a seus discípulos. Jesus Cristo disse aos discípulos que se os discípulos orarem, ele disse, eis que eu vos dou a autoridade para que em meu nome ore pelos enfermos e os curarão, expulsarão os demônios. Se comer algo mortífero, não causarás dano. Então, amados, não tem porquê um homem e uma mulher que serve a Deus temer a ninguém e a nada, não tem porquê. Claro que isso não quer nos dizer que nós temos que sair batendo no peito e se achando valentão, não. Mas nós devemos ter uma paz dentro de nós, uma paz completa que nos preencha da cabeça aos pés, uma paz total, de que nós somos protegidos por Deus, nós temos uma capa espiritual a qual nenhum mal pode tocar nossas vidas. Amados, o crente, o homem e a mulher que serve a Deus, que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, ele até pode ficar doente, sim. Por que nós podemos ficar doente? Porque nós somos de matéria, carne e osso igual ao mundo todo, né? E nós sabemos que uma má alimentação vai causar dano para nossa saúde. Falta de exercício, falta de tomar água vai causar dano à nossa saúde. Se nós não dormirmos bem, se nós passarmos muita carga de nervosismo em excesso, vai causar danos para nossa saúde. Nós sabemos, se nós tomar remédio em excessos, vai causar danos para nossa saúde, né? Então todos nós sabemos que o cristão, o crente também fica doente. Porque nós não somos isentos de ficar doente, porque nós somos seres humanos igual a todos. Mas digo assim, algo que vier da parte do mal para nos ferir ou para nos matar. A obra de macumbaria, a obra de feitiçaria, a obra de magia negra, existe? Sim, existe. Ah, irmã, eu não acredito que existe. Pois eu digo com certeza que existe, porque eu sou uma ex-macumbeira. Mas eu digo assim, se este crente, se este homem, esta mulher de Deus, ele está protegido com Deus, ele está andando nos caminhos certos de Deus, este mal não pode atingir sua vida.
Esta obra maligna não pode tocar na sua vida. Se alguém pensa em lhe trazer um veneno para você tomar, colocar um veneno na sua alimentação, no seu suco, te envenenar, por mais que essa pessoa tente de todas as formas, ainda que esse veneno seja ingerido por você, não vai te causar mal nenhum, não vai ter efeitos sobre você, porque você está blindado com a couraça da justiça. Você está blindado com a blindagem do Senhor Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus nos ensina que pela fé, amados, se nós temos fé em Deus, ainda que eu pegue um pratinho aqui de veneno, né? Independente do veneno que seja, né? E se eu consagrar a Deus e determinar que este alimento sirva para matar a minha fome e seja alimento, pela minha fé isso pode acontecer e não causar mal nenhum. Por quê, amados? Porque Deus, Ele protege os seus. E Jesus Cristo nos deu uma ordem para que nós possamos orar, expulsar demônios, orar pelos enfermos, eles serem curados. Jesus Cristo nos deu uma ordem que se ainda que nós comesse algo que fosse um veneno, algo para nos matar, pela nossa fé e a nossa vida com Deus, isso não nos causa dano. E aqui nós vemos, amados, que por dentro da palavra de Deus nós compreendemos que foi feito um alimento, uma refeição ali com algo, um veneno que podia matar todos os homens que comessem. Era um veneno, era uma planta brava. E nós vemos que o servo de Deus simplesmente veio ali, orou, colocou farinha na panela, misturou e mandou que servíssemos. Pela fé dele, ele apresentou a Deus. O veneno não causou mal a ninguém, porque já não era mais veneno. Porque a partir dele apresentar a Deus ali, misturar farinha, orar a Deus, o veneno perdeu o efeito do veneno. E passou a ser planta boa. Então, amados, aqui nós entendemos a partir desta palavra, de que o homem e a mulher de Deus que ora, que tem fé em Deus, quando nós apresentamos a Deus a uma pessoa que é enferma e nós oramos e pedimos a Deus a cura dessa pessoa, pela nossa fé nós enxergamos esta pessoa curada e Deus faz o milagre acontecer. A partir do momento que nós oramos por uma causa, por uma situação que está nos afligindo ou afligindo alguém da nossa família, nós oramos e apresentamos a Deus com fé. Porque a fé, amados, é o fundamento de todas as coisas. Nós oramos com fé, dizemos que Deus tome providência ali, apresentamos a Deus aquela causa, soltamos nas mãos de Deus e cremos que Deus recebeu e que Deus já está providenciando o milagre. Nós sabemos que Deus vai providenciar e o milagre vai acontecer. Ainda, amados, que exista uma pessoa que nos persiga, que jure nossa vida de morte, e seja essa pessoa vingativa mesma, conhecedora de todos, que é vingativa, que faz sua palavra ser cumprida. Sabemos que quando ela ela topa com um crente, com um homem ou uma mulher verdadeiramente de Deus, a sua palavra não será cumprida. Por quê? O homem e a mulher que serve a Deus de verdade é imbatível. Nem o mal consegue lhe tocar. Por que eu digo isso, amados, com 100% de certeza? Eu não estou aqui, amados, para brincar de cristão, né? E eu não tenho motivo nenhum para estar aqui, né? Tirando um tempo precioso da minha vida para estar mentindo para alguém, ou para estar enganando alguém, ou para falando coisas desnecessárias, né? Como eu digo sempre aqui no meu canal, amadas irmãs, amados irmãos, vocês que já me seguem há um tempo aí, as amadas, sabe que eu sempre tenho dito aqui, para mim tirar um tempo para gravar vídeos aqui, amados, é para mim um sacrifício. Deus conhece a minha vida. Mas então por que eu tiraria um tempo da minha vida para estar brincando de cristão ou mentindo aqui? Não faria isso, amados, porque não tenho tempo para isso. Eu estou aqui falando, amados, de um Deus tão grande, tão poderoso, tão provedor, que faz coisas impossíveis aos olhos humanos.
E Ele faz acontecer na vida do homem e da mulher que crê nele, que confia nele e que anda nos seus caminhos. Mas eu volto a dizer aqui o que eu sempre digo, amados. A palavra de Deus nos ensina que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E que Deus faz cumprir as suas promessas e que Deus realiza todas as obras na vida do homem e da mulher que anda nos seus caminhos e que é obediente a Ele. Caso contrário, se uma pessoa que não obedece, que não respeita as leis de Deus, que não crê em Deus, não confia em Deus, não tem parte com Deus nem com as bênçãos de Deus. Amém? Amados, receba esta palavra que Deus traz ao nosso coração nesta manhã e seja abençoado, amados, pelo poder da palavra. Então, amados, a palavra de Deus é bem clara, né? Deus não obriga nós a servir a Ele, né? Nós temos um livre-arbítrio para decidir servir a Deus ou não. Mas o homem e a mulher que serve a Deus, amados, é imbatível. É uma pessoa vitoriosa em todos os sentidos da sua vida. É uma pessoa protegida 100%, isso todos os dias e minutos da sua vida. E mal nenhum pode chegar. Porque a pessoa que serve a Deus e anda nos caminhos de Deus, é obediente a Deus, essa pessoa é blindado com a presença de Deus. E mal nenhum toca. Ah, irmã, mas então por que né, um servo de Deus foi atingido de uma forma? Por que um servo de Deus, né, pegou uma doença e ficou mal? Por que teve um AVC? Porque, amados, a palavra de Deus nos ensina que algumas coisas acontecem na vida do homem e da mulher que serve a Deus porque é permissão de Deus. Se eu me dou a Deus, toma a minha vida, Senhor, e faça a tua vontade, Deus vai fazer a vontade dele. E nós não compreendemos tudo as coisas de Deus. Porque diz que tudo coopera para o nosso bem. Então tudo que Deus fizer na vida do homem e da mulher, cabe a nós. Aconteceu algo de ruim com a minha vida? Né? Eu tenho que parar e pensar, pôr a mão na consciência. Será que foi, né, algo por permissão de Deus? Ou foi uma brecha minha que eu dei para o inimigo? Eu tenho que parar e analisar a minha vida. Porque se eu estiver dando brechas para o inimigo vai atingir a minha vida. Para que Deus esteja dominando totalmente a minha vida e o inimigo não tenha poder de agir, eu tenho que estar 100% bem na presença de Deus. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra, guarde no teu coração e viva a palavra de Deus para que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos agradeço, Pai, por essa mensagem. Louvado seja, meu Deus, por esta palavra maravilhosa. Senhor Deus, mais uma vez eu consagro este vídeo ao Senhor, Espírito Santo. Eu lhe peço, Papai, leva esta mensagem a muitas vidas e corações, qual o Senhor Deus já tem escolhido para ouvir essa mensagem. Eis-me aqui, Deus, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Aonde chegar, Espírito Santo de Deus, esta mensagem, que o Senhor Espírito Santo se instale nesta vida, neste ambiente, e faça, meu Deus, a tua obra e a tua vontade em cada vida e em cada coração. Meu Deus, se havia brechas na vida desta pessoa, Pai, a qual esta pessoa pensava estar servindo o Senhor, mas dava brechas ao inimigo para atuar na sua vida, que a partir desta palavra, Pai, o mal não tenha mais poder de atingir essa vida. Que o Senhor Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, leve o entendimento, leve a compreensão, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém? Tenham um bom dia, amados, em nome de Jesus.